Olá, 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 como estamos todos? Hoje a gente vai falar sobre o propósito de Deus, o propósito do Senhor na sua vida, destravar o seu propósito. Deus tem um propósito especial para você. Esse propósito não acontece de qualquer maneira, esse propósito acontece com uma caminhada, com um processo. O processo não é rápido, o processo é lento, mas o resultado é incrível, as coisas de Deus são maravilhosas. Seja assim, bem-vindo para ficar com a gente esse período de tempo, esse momento que a gente vai compartilhar essa porção da palavra de Deus na tua vida, que o Senhor abra teu coração assim, com muita força, e que Ele coloque dentro do teu coração a palavra que gera vida, a palavra que direciona, a palavra que cura. Não adianta eu chegar para Deus, querer que Ele fale, se eu não estou disposto a ouvir. Também não adianta Ele falar, eu ouvir e esquecer. Por isso que eu oro para que teu coração seja aberto mesmo, e que essa palavra seja essa palavra assim, antes do feriado, que faça você sair daqui voando alto, com muita força. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar junto. Pai, eu te agradeço por esse tempo, eu te agradeço pela oportunidade, por aqueles que tu reservaste para estar aqui, Senhor, conosco. Obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade, Senhor. Obrigado por saber que tu tens algo especial para nós. Eu abençoo cada um dos teus servos, eu abençoo os que estão assistindo, os que vão assistir depois. Eu abençoo aqueles que estão com o coração motivado, Senhor, para te ouvir. Que essa palavra seja aquela palavra que destrave ministérios, destrave pessoas, abra o entendimento espiritual, quebre cadeias, traga vida, traga paz. Meu Senhor, em nome de Jesus, que haja, Senhor, direção espiritual em todas as coisas. Eu te agradeço, Senhor, por saber que tu nos deste essa oportunidade. Dá-nos um dia maravilhoso na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Uma boa tarde aqui do Rio de Janeiro. Calor, mais um calor. A sensação térmica está beirando quase 50 graus. Por mim está beirando quase 60. Mas está alta. Que bom. É isso aí. Tem dias que são frios, tem dias que são quentes, tem dias que são chuvosos. O que é interessante é que nós passamos por eles todos. Amém? Bem, a pessoa certa para o propósito determinado por Deus. Eu gosto dessa expressão e dessa maneira como Deus nos permite enxergar. A pessoa certa. Como que Deus escolhe as pessoas certas? Como que Deus olha para aquela pessoa e coloca aquela pessoa no lugar correto, fazendo a coisa certa. Eu acho essa capacidade de Deus incrível, e de Deus colocar você para fazer aquilo que é ali. Você olha e fala, eu nasci para isso. Tem alguns tipos de pessoas. Tem pessoas que elas não sabem o que fazer, não sabem, mas elas querem. Elas não sabem, elas não têm domínio de nada. Elas não conseguem pregar bem, não conseguem cantar bem, mas elas querem fazer. Tem pessoas que sabem, fazem bem, cantam bem, pregam bem, ensinam, meu Deus do céu, tem uma língua de prata, tocam muito bem. Conheço músicos que são uma excelência como músicos. Tem pessoas que têm uma capacidade incrível, sabem muito bem. E essas pessoas, apesar de saberem muito bem, elas não querem fazer a obra de Deus, não querem servir com o seu talento a Deus, servir com o que tem, com o seu propósito a Deus. Elas não querem, é delas, elas não querem. Tudo é trabalhoso demais, tudo é difícil demais, tudo que você pede para fazer é complicado, não sabe. Eu conheci uma pessoa que quando eu chamava ela para pregar, misericórdia, não é assim, eu preciso de um tempo para me estudar. Claro que você precisa de um tempo para estudar, mas ela pedia meses, é uma coisa assim como se fosse, tudo era muito difícil, para Deus era muito difícil. E eu entendia isso como quem não quer. Tem aqueles, repetindo, os que não sabem fazer nada, mas quer. Você conhece o camarada que é motivado? Ele é motivado. Ele não sabe, mas ele quer fazer. Estou aí.
já tem o contrário, tem aquele que sabe, mas não quer. Não quer. Tem os que não sabem, olha que interessante. Eles não sabem, mas também não querem, não sabem. Eles não sabem cantar, mas também não querem aprender, não querem se dispor, não querem olhar para a possibilidade de que eu posso chegar lá. Não quer, não sei, não quero, melhor ficar aqui, tô bem. E tem aqueles que quanto mais sabem que nada sabem. Esse aí é você. Quanto mais sabe, ele canta excelentemente, mas reconhece, precisa aprender mais. Prega que é uma maravilha e reconhece que precisa de mais. É uma pessoa muito boa no que faz, e embora sendo tão boa no que faz, entende que precisa aprender mais. E o nome disso é humildade. E o caminho do sucesso, o caminho da honra se chama humildade. Pode ver em todos os episódios, em todos os personagens bíblicos, que Deus ele tratou todos os orgulhosos. Porque o orgulho precede a queda. O orgulho não tem lugar. O orgulhoso não tem lugar. Tem um texto bíblico que diz assim, que o Senhor resiste ao soberbo. Ele faz resistência ao soberbo. Mas ele privilegia, ele honra o humilde. O orgulho foi o orgulho que transformou o anjo especial demais, um ser especial demais, criado com todo o poder, um anjo que no céu tinha uma posição privilegiada, que era o ministro de adoração, de louvor. No livro de Ezequiel descreve sobre ele, fala que quando ele andava, tocava música, nas pedras afogueadas que tu andavas. Olha, gente, é muito bonito, havia adoração, a presença dele trazia adoração, a presença dele, ele não precisava fazer nada, não precisava cantar, nada, a presença dele atraía ali a glória de Deus. Ele foi criado de uma maneira especial, e o orgulho derrubou esse anjo, transformou num anjo caído, em Lúcifer, em Satanás, o orgulho. Por isso que a Bíblia ela bate de frente com orgulho. Você vai encontrar em todos os caminhos que as pessoas orgulhosas elas se quebram, elas se destroem. E aí eu vejo o tratamento de Deus, e o tratamento do orgulho é o mais dolorido, é o mais difícil. Porque o orgulhoso, ele não sabe que é orgulhoso. Ele não sabe. A comunicação dele é uma comunicação que ele é o único que não vê. Mas Deus ele vê e ele trata. E aqui esse que quanto mais sabe que nada sabe, é esse que Deus ele molda, ele trabalha. Eu gosto desse personagem, eu comparo esse personagem a Filipe ali de Samaria. Filipe, o pastor Filipe era aquele camarada que o culto bombava, sabe? Que as pessoas se deleitavam na presença de Deus, havia cura, milagres extraordinários. E a Bíblia diz que Deus tira o Filipe de lá e o coloca no caminho para Samaria, que fazia ele ouvir o eunuco da rainha de Candace, ouvir ele falando, e ele dizia, como que eu vou entender essa palavra se não tem quem pregue? O Filipe estava ali do lado, e ele ouviu, e dali o Senhor tira ele e leva para Azoto, ou seja, a leveza do Filipe, a entrega de Filipe, em saber que ele era servo, que ele poderia estar em qualquer lugar onde Deus quisesse que leva ele, não havia esse peso, ele sabia, eu sou servo, eu tenho que aprender mais. Eu gosto quando eu me deparo com esse texto, porque Deus ele quer usar pessoas leves, Deus quer usar pessoas que se disponham a aprender com ele, a humildade de dizer, Senhor, eu ainda não sei, eu estou aprendendo, eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso melhorar nisso aqui. E às vezes não é só no campo ministerial, às vezes profissional também. Muitas pessoas que elas entendem que já sabem. E quando ela identifica que, isso eu já sei, ou isso é óbvio, eu já ouvi isso cria um bloqueio mental, gente, uma limitação tão complicada que a pessoa para no tempo. E aí ela deixa de ser
um eterno aprendiz, alguém que está sempre disposto a aprender, a se reciclar, a se desenvolver, para ser alguém que é dono da verdade, a julgar os outros, a dar nota para um, a achar que fulano é assim, é assado. Então sai desse pedestal, baixa a bola, aprende e vamos entender esse processo. Nós voltamos a falar do José, que foi a pessoa certa para o propósito de Deus. Pessoa certa. A capacidade de José era a pessoa certa. Deus acha José e coloca José ali naquele momento histórico crítico, complicado, difícil. Deus ele já estava colocou José 7 anos à frente dos outros. Olha como que Deus é. Deus, você não pega Deus de surpresa. A gente tem, por exemplo, o Noé. Noé, ele leva 100 anos fazendo uma arca. Noé estava 100 anos na frente de todo mundo. Noé estava muito tempo longe de todo mundo. Ele já antevia uma chuva. Falou, vai vir uma chuva aí, eu vou construir um barco. E as pessoas se acostumavam com aquela ideia. Todo dia o Noé ia ali, construía um pouco daquele barcão. Mas aquilo, tanto tempo ele está fazendo. Deus, ele está sempre à frente. Então, quando você escuta a voz de Deus, quando você para ouvir o que Deus tem para falar, você tem autoridade, você tem governo. Quem se antecipa, governa. Quem se antecipa, governa. Eu estou preparado, eu estou me preparando para quê? Tem uma coisa nova chegando aí. Há uma oportunidade surgindo aí. Eu vou me preparar para ela. Eu vou me preparar para isso, eu vou me preparar para aquilo. Eu preciso dominar isso aqui. Conheço pessoas hoje em que, no mercado, por exemplo, elas não gostam de celular, de computador, de rede social. Elas têm raiva disso. E por causa disso, o que elas fazem? Elas se fecham, se bloqueiam. E outras pessoas vão se atualizando, vão se reciclando, vão se aprimorando, vão saindo do pedestal, vão aprendendo a lidar com essas novas tecnologias, com essas novas linguagens. E essas pessoas, o que surge com elas? Elas ficam para trás. E aí é que eu gosto do meu Deus, que ele coloca o José 7 anos à frente. Ele diz, olha, Faraó, vai vir 7 anos de bonança. E vai vir 7 anos de muita dificuldade. Então a gente tem aí 14 anos especiais para lidar com ele. Nos 14 anos de bonança, a gente vai criar uma estrutura, saber lidar com a bonança. A gente vai criar celeiros muito grandes. E quando vier a fartura, a gente vai reservar, guardar nesse celeiro a 5ª parte da lavoura. Olha, gente, que lição! Que riqueza, que ensinamento! A 5ª parte. 20% de 100% que você ganha. Quando vem, agora está vindo, por exemplo, os benefícios do final do ano, alguma coisa como o 13º ou outras. Esses benefícios, essas oportunidades, o que o José fazia? Ele guardava a 5ª parte disso. Não, vamos guardar isso aqui. A cada R$100, eu vou guardar 20. E com esse montante da fartura que teve, quando veio a escassez, José tinha em abundância. Deus deu essa dica para ele: fique com Deus, que você vai tá à frente da maioria, muitos anos. Te agiu, que bom ter você aqui. A gente continua orando por você, tá? Firme e forte na sua recuperação. Estamos falando de José, que José era a pessoa certa para estar lá. E impressionado como que Deus acha as pessoas certas. Ele não só acha as pessoas certas. E o que caracteriza a pessoa certa é o melhor da história. Você quer ser a pessoa certa? É muito interessante. Se dispõe a aprender como José fez. Um primeiro passo. A gente pode começar por passos. Primeiro passo. Vou falar de alguns passos aqui, né? Talvez a gente não termine hoje. Amém. O primeiro passo, qual é? Esqueça o passado. Esqueça o passado. É importante você sentar com o seu passado, tomar um café com ele e dizer: olha, cara, foi bom te conhecer, tá tudo bem, eu hoje estou tranquilo, fica na sua, eu fico na minha. Resolva com o seu passado. O passado, ele tem um poder muito grande. O passado, ele tem um poder muito grande, o futuro tem um poder muito grande.
O passado tem um poder muito grande de te arrastar para lá. E o futuro tem um poder muito grande de te arrastar para lá. O presente tem um poder muito grande de te fixar os dois pés nele e não deixar você ver nem o passado nem o futuro. O excesso de passado, viver nesse passado, aprisionado no passado, principalmente com os erros do passado, gera depressão. O excesso de futuro, viver no futuro, canalizar no futuro, excesso de preocupação com o futuro é ansiedade. E o excesso do presente, viver intensamente demais as dores do presente é estresse. Eu tenho que me equilibrar. Eu olho para o meu passado e ao olhar para o meu passado eu entendo o seguinte: o que acontece com a minha vida na maioria das vezes quando eu recordo o meu passado? Eu recordo de quê exatamente? De dores ou de conquistas? E quando eu olho para as minhas dores, eu aprendo com elas ou essas dores me servem para me machucar mais ainda? Ou eu volto para o meu passado e eu celebro as minhas vitórias? Eu olho para o meu passado e gosto das minhas conquistas. Quais as conquistas que você teve no seu passado? E as suas dores, o quanto você aprendeu com elas? Quando eu olho para o meu futuro, eu vejo uma ansiedade. Quando eu olho para o meu futuro, eu tenho que olhar para o meu futuro para construir, para saber onde eu vou chegar. Como um mapa de GPS, é lá que eu quero chegar. Eu quero conquistar. Nós que estamos aqui já nesse final de ano, terminando esse ano, olha para esse 2023. É interessante que você leve para 2024 os aprendizados que você teve em 2023. Que o 2023 termine em 2023 e não vá para 2024, como foi o 2020, que foi para 2021, o 22, chegou no 23, está indo para o 24, é o mesmo erro, é a mesma situação, a mesma reclamação. O José, ele era o cara que ele poderia ter carregado tudo isso, mas ele resolveu com o passado dele. Ele resolveu a traição dos filhos dele. Ele resolveu dos irmãos dele, ele resolveu as dores que ele passou. Porque se ele não fosse, se você não conseguir levar esses aprendizados, você vai ficar preso nisso. Você conhece pessoas que já estão presas no mesmo erro há muito tempo? É a mesma coisa. Ela encontra os mesmos relacionamentos, embora que com pessoas diferentes, o resultado é o mesmo. O mesmo trabalho, a mesma vida de reclamação e parece que está andando em círculo há tanto tempo. O 2024 está aí, há uma expectativa muito grande no 1º de janeiro. 1º de janeiro vai vir e ele vai fazer uma mudança incrível. Não vai mudar nada. 1º de janeiro vai vir como 2, como 20, como o fevereiro, o julho. Agora, se eu aprendo com esse passado, eu olho para esse passado e falo, cara, eu errei em 2023, eu tomei decisões precipitadas, eu não consultei Deus, eu não foquei onde eu queria chegar, eu não encontrei comigo, eu não aprendi, eu não desenvolvi, eu não decidi o que eu quero. Então agora, 2024 vai ser, vou pegar tudo que eu aprendi e vou usar. Primeira lição aí de José é, resolver o meu passado. A sua história não acabou. A história de José só termina quando os ossos dele vão para o povo de Israel, que é o pedido dele, ou seja, o poder é tão interessante que ele influenciou não só a vida dele, mas os seus filhos e os seus netos e as gerações posteriores, que quando o Moisés, olha só, quando o Moisés, muito forte isso, sai lá da terra do Egito, levam os ossos de José. Ou seja, a história dele, o legado dele, o aprendizado dele, o ensinamento dele foi além do seu tempo. Hoje nós estamos em 2023, mas daqui a 40 anos vai ser 2063. E a sua história, ela tem que ser gerada, continuada, naqueles que você ama, nos seus filhos, netos, parentes. Como? O aprendizado, a sua história, ela continua, ela não acaba. E você, nós, bom ter você aqui, Juliana, tia Gil, Letícia, sejam bem-vindos. Graças a Deus que você está aqui comigo. Como que eu faço isso? É claro que Deus... O Deus, ele é especialista em recomeços. Deus é especialista em transformar a maldição em bênção, em onde tem um ponto final ele colocar uma vírgula.
em fazer um novo começo. Deus é especialista nisso. Saiba que Deus tem todas as oportunidades que você possa imaginar, até que você nem imagina. Como que Deus vai me tirar disso? Ele tem o poder. E tem uma lição interessante que está na Bíblia, na história de Sansão. Eu acredito que esteja lá em Juízes 14. Juízes 14, Sansão, ele sai com seus pais e eles são atacados por um leão. E ele rasga esse leão no meio. Ele rasga esse leão no meio, lá no verso 12 em diante. E aí, ele rasga o leão no meio, está aqui, Juízes 14, 5, me permita ler aqui. Desceu Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate, chegando nas vinhas, apareceu um leão rugindo. O Espírito do Senhor se apossou dele, de maneira que ele rasgou o leão de alto a baixo, como quem rasga um cabrito sem ter nada na mão. Você imagina a força que Deus não dava a Sansão, a capacidade que ele tinha, essa unção que ele tinha. E ele não conta nada a seu pai nem a sua mãe, a saber o que tinha feito. Depois de alguns dias, quando ele volta para tomar, aparta-se do caminho para ver o corpo do leão. E nele havia um enxame de abelhas com mel. Ele toma o favo nas mãos e vai andando e comendo dele. Tendo chegado a seu pai e a sua mãe, dá a comer, eles comem, porém não dizem nada, que tomou o mel do corpo do leão. Eu gosto dessa passagem, ela é uma passagem assim, que ela me dá um entendimento muito amplo de muitas coisas. O leão representa um predador, uma fera, um bicho incontrolável, instintivo, não tem sentimento, não tem raciocínio. Você não pode cobrar de um leão o que você cobra de um ser humano. Porque que o leão atacou aquela presa ali? Que absurdo! Você encontra no YouTube vários vídeos de predadores, né, como o leão e outros, que atacam animais indefesos e menores. E o Sansão, ele tão possantemente, usado por Deus, ele rasga esse leão de alto a baixo, de cima a baixo. E joga o corpo e sai, e depois aparece o mel dentro dele. E o Sansão come aquele mel. E um mel muito saboroso. Eu gosto de entender isso aí, eu não quero entrar aí na questão, mas como que a abelha vai fazer mel dentro do corpo do leão? Em se tratando de Deus, em se tratando do poder de Deus e dos ensinamentos que Deus tem, meu amigo, deixe isso quieto. Deus, ele abre mar, Deus, ele ressuscita morto, ele vai contra a ciência, a ciência diz uma coisa, ele faz outra. Eu estava pensando hoje, quando a história do Josué que orou para o sol parar. Hoje a gente sabe que a Terra gira em torno do Sol. E aí eu estava assistindo um documentário aí sobre as estrelas do universo, e o cientista falando que o universo não está parado, o universo está andando, e o Sol está andando, e junto dele andando, os planetas estão andando ao redor dele, mas ele está em constante movimento, ele está andando. Eu pensei, o Josué não sabia nada disso, sabia como eu sei, de olhar e ver que o sol para, né? É isso que ele sabia. Mas a oração dele dizia, faz o sol parar. O Deus que eu sirvo, que sabe todas as coisas, que conhece, que fez esse sistema, essa galáxia que o número não cabe na minha mente, ele que chamou todas pelo nome, colocou cada um no seu lugar, ele sabe a ordem dele, na ordem dele para Sol, para a estrela, para o planeta Terra, a morte para, a doença para, o problema para, o medo para, a tempestade para, o mar se acalma, o vento se acalma, a fúria do homem se acalma, o problema, a doença, toda maldição para. E eu gosto disso. Boa tarde, Daisy, abençoada. Eu gosto disso, eu me empolgo com isso. E quando o Sansão aqui, ele rasga isso aqui de cima a baixo, né? Isso é uma cena muito bonita, aquele predador
sendo destruído, invertido, o predador sendo destruído pela presa. Eu entendo ali o seguinte, que aquele predador é minha carne humana, é o meu egoísmo, é o meu orgulho, é a minha vontade, é a minha disposição para fazer sem pensar em nada. Faço, tô nem aí, quem manda em mim sou eu. Conhece essa expressão? Conhece, já viu alguém falar isso? Meu irmão, ó, eu pago as minhas contas aí, ó, eu pago, ninguém tem nada a ver comigo. E ninguém mexe, a minha arrogância. Deus, eu não preciso de você, eu nunca precisei. Pai, mãe, não preciso de você. Amigo, não preciso de você. Deus, igreja, Bíblia, sei lá o que, eu não preciso de ninguém. Esse leão aí que ruge, que agride, que maltrata, que fere. Sabe? Era esse Sansão. Sansão era assim. Mas a Bíblia diz o seguinte, que quando ele rasgou e dentro do corpo do leão morto apareceu o mel, eu entendo o seguinte, que para o mel começar a aparecer na tua vida, para que o mel passe a fluir na tua vida, é preciso esse leão carnal ser morto. É preciso você ser rasgado, e ser rasgado não é fácil. Tratamento não é fácil, não é simples. A natureza humana, essa carne, essa vontade, essa disposição de bater de frente, de assumir o controle, e perde, às vezes tem que perder tudo, e rasga a família, rasga trabalho, rasga dinheiro, perde tudo. Quando tá lá na lona, aí o mel começa a aparecer, porque perdeu tudo. É preciso entender isso. Deus tem que te quebrar tudo. Será que o teu irracional não consegue parar um pouco e pensar, Deus, socorro? Eu vejo pessoas tentando resultados, querendo resultados incríveis, querendo resultados rápidos, querendo coisas que precisa do tratamento de Deus. E o propósito de Deus é fortalecido. Vou dizer de novo. O propósito de Deus é fortalecido por circunstâncias, por situações que elas são duras, elas são adversas. É lá que tá. É lá na dor que o leão aparece. Isso mesmo, é na ameaça que o leão aparece. É nessa hora da agressão que ele é ok. É ok, agora você vai ver quem eu sou. Você vai ver, você vai sentir a força da minha raiva. Aí Deus vai e rasga você de cima a baixo. Deus fala, não, tudo tem um tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para falar, tempo para ficar calado. Mas como é que eu vou ter esse discernimento do tempo, pastor? Sabe, tem hora que eu tenho vontade de esganar um. Sabe, tem hora que o leão não consegue. É aí que tá. Quem não tem domínio próprio, tem demônio próprio. Grava isso aí. Quem não tem domínio próprio, tem demônio próprio. Se o Espírito Santo não te controlar, alguém te controla. Se o Espírito Santo não paralisar você e não te disser a hora certa, veja que Jesus, ele não saía quebrando o templo todo dia, não. Ele não saía arrebentando com todo mundo todo tempo, não. Ele fez isso uma única vez. Mas ele fez quando? Na hora certa. Vai chegar a hora de falar, vai chegar a hora de olhar de frente, vai chegar a hora de botar as pessoas no seu devido lugar. Vai chegar a hora. Mas que seja a hora de Deus, que o Senhor dê para você essa autoridade para você falar. Que você receba essa unção. Chegou a hora do José confrontar seus irmãos. Chegou a hora de sentar todo mundo ali disposto e ele chegar e dizer, e todos reconheceram que era José e se ajoelharam diante dele. O José não fez isso na primeira oportunidade que ele podia ter feito. Ele podia muito bem ter sentado com cada um e falar, Judá, eu sei quem você é. Você é um canalha, isso é o que você é. Você é moleque, rapaz. Você, meu irmão mais velho, podendo ter me protegido, podendo ter me guardado, você encabeçou essa ideia. Cara, você vai pagar caro por isso. Não, José não fez nada disso.
José não fez nada disso. José reuniu todos eles. E olha a atitude de Judá. O Judá foi o primeiro. Falou, quando José falou, não, cadê o outro irmão de vocês? Ah, ele não veio e tal. O seguinte, olha, então, enquanto você não trouxer o outro, Benjamim vai ficar aqui. Aí o Judá se levanta e fala, não faz isso não. Que fique eu. Meu pai já sofreu muito, porque nós éramos 12. E o outro irmão, ele morreu. E meu pai dói muito, não faz isso não. Olha o tratamento de Deus na vida de Judá. E ali o José entendeu que o Judá, o cara que causou aquela confusão toda, foi tratado. Sabe? É preciso entender o tempo e o propósito de Deus. Quando eu me disponho a ser guiado por Deus, a ser sensível à voz do Espírito Santo, quando eu me disponho a entender que eu sou apenas um instrumento de Deus e Ele sim é que é o dono de todas as coisas, aí flui. Amém? José me ensina que o reino de Deus é tomado por força. O reino de Deus é tomado por força. E só os que se esforçam entram nele. Meu irmão Igor chegou, gente. Igor é um bênção de Deus. Um dia vocês conheceram o Igor. Um dia eu vou fazer uma live com ele aqui. Vocês vão amar. Ele e a família dele é uma família linda. Deus abençoe, meu irmão, ter você aqui. Deise, meu primo. E essa família linda. A gente vai orar agora. Obrigado por o tempo que está aqui. Amanhã é feriado aqui no Brasil. Amanhã é dia da proclamação da nossa República. E eu sei que você lembra o hino da República, né? Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz. Você que cantou essa música agora junto comigo, você cantou a música errada. Essa é a música da bandeira, que é do dia 19. A música da República é aquela: já podeis da pátria filhos ver contente a mãe gentil. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você, abençoe seu trabalho também. Aí na quinta-feira a gente volta, tá? Falando do propósito de Deus, falando das bênçãos do Senhor na sua vida e na sua família. Se eu errei o hino da República, perdoa, releva, tá bom? A gente também tá aprimorando. Nós vamos orar agora. Quero abençoar a sua vida, quero abençoar a sua casa, declarar para você o cuidado do Senhor, a bênção do Senhor sobre a sua vida e família. Ora por mim. Amanhã a gente vai estar em Três Rios ministrando um treinamento especial para a liderança daquela igreja. E em nome de Jesus eu preciso de oração para a gente fazer o melhor de Deus sempre. Amém? Pai, te agradecemos, Senhor, por esse tempo junto. Obrigado pela tua oportunidade, pela palavra fluir, pela tua glória. E por sabermos, Senhor, que tu és que tem que crescer. Quanto mais tu cresceres na minha vida, Senhor, melhor. Eu preciso entender que é o teu nome, é para ti, é sobre ti. Ajuda-nos, ó Deus, esse tempo tão especial. Guarda meus irmãos, guarda a sua casa, guarda a saúde, as finanças, todas as áreas. Meu Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Obrigado, Igor. Obrigado, meus irmãos. Que Deus abençoe. Deus abençoe sua casa. Daniela, Dani, Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, seus projetos. Deus abençoe cada um dos meus irmãos que estão aqui. Eu peço a você que quando tiver no dia a dia, ora por nós, dá um rapidinho, você fala: Senhor, abençoe o pastor Samuel. Amém? E eu peço oração, deixa eu compartilhar com vocês aqui um pedido de oração especial aqui. O meu filho Benjamin, a escola dele vai sortear um Xbox. E aí, ele entrou num propósito de oração para que ele seja sorteado nesse Xbox. E eu fiquei pensando: Deus, dá esse Xbox para ele, para honrar a fé dele, para ele saber de um Deus que responde a oração de criança. Então ora, o sorteio vai ser dia 30. Ora por isso. O Senhor fazer a vontade dele. Tá bom? Eu tenho certeza de que o melhor de Deus vai vir. Tenho certeza disso. Tá bom? E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Deus abençoe você.